Ameaça ou distração? A farsa do voto impresso domina o debate e enquanto o Bolsonaro ataca ministros do Supremo Tribunal, o cúmplice dele, Arthur Lira, passa a boiada na Câmara. Privatização dos Correios, grilagem de terras, mudanças na lei eleitoral. No Senado, volta a CPI da pandemia e estoura um novo escândalo. Generais da mamata viram marechais só no papel, sem nunca ter ido para a guerra. Esses são os nossos pratos principais. Eu sou o Rodrigo Viana e o Tempero da Notícia está começando agora. Bom, a crise política subiu de patamar nos últimos dias no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, mandou incluir o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas investigações do chamado inquérito das fake news, porque o presidente vinha dando seguidas declarações mentirosas, manipuladoras e perigosas, dizendo que ou tem voto impresso no Brasil ou então não vai ter eleição. Como assim? Ele não decide se tem ou se não tem eleição, a Constituição é que determina estas regras. Então, Bolsonaro foi incluído na investigação por disseminar informações falsas e que atentam contra a ordem democrática. Ele devolveu, disse que o ministro Alexandre de Moraes tinha que tomar cuidado e que a hora dele ia chegar. Declaração de miliciano, né? Declaração de quem faz ameaça pessoal e não debate político. Bolsonaro disse também que pretende jogar dentro das 4 linhas da Constituição, como se fosse um favor que ele estava prestando ao país, agir dentro das regras. Mas que talvez tivesse que sair da Constituição e que essa hora estava para chegar. A ameaça clara e aberta. Bom, o Tribunal Superior Eleitoral também reagiu às ameaças do presidente, ao falar que não vai ter eleição se não houver voto impresso. E aí, se essa investigação no TSE for levada adiante, ele poderia ficar inelegível para a eleição do ano que vem. É um conflito muito sério, porque imagine, Bolsonaro pode inclusive querer isso. Ele fica inelegível e aí tem uma desculpa para dizer, olha, me deixaram inelegível, tenho que agir pela força. Agora, se não toma nenhuma atitude também, ele vai avançando cada vez mais. Então é um chantagista na presidência da República, algo muito perigoso no país. Inclusive o Bolsonaro disse sobre essas investigações, ironizando, vão fazer o quê? Vão fazer busca e apreensão na minha casa? Vão mandar a Polícia Federal ou as Forças Armadas? Querendo dizer, sou eu que mando na Polícia Federal e nas Forças Armadas. Não vão ter força para me investigar nem para fazer nenhum tipo de medida coercitiva contra mim, disse o Bolsonaro. E então por isso que a crise subiu de patamar. Houve uma reação forte na sociedade, em setores até moderados, liberais, empresários, economistas de linha assim próximos ao PSDB, soltaram um manifesto dizendo que vai haver eleição no Brasil, defendendo o sistema eleitoral contra esses ataques do Bolsonaro. E houve uma reação também no próprio Supremo. Bolsonaro atacou Alexandre de Moraes, atacou o ministro Barroso, e aí o presidente do Supremo, Luiz Fux, que havia marcado uma reunião entre os 3 poderes, legislativo, judiciário e o governo, o poder executivo, cancelou essa reunião. Disse que para haver diálogo tem que haver respeito e fez um discurso duro, passando uma risca no chão. Daqui não podemos passar mais, Bolsonaro. Vamos ver o que disse Luiz Fux. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República em reunião realizada nesta Corte durante as férias coletivas de julho sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões
do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. Bom, até 15 dias atrás, muita gente entendia que não há clima para golpe. A gente ouve, né, alguns jornalistas, analistas dizendo que isso aí é o Bolsonaro fazendo ameaças vazias, né? É cão que ladra, mas não morde. Mas, olha, as análises mudaram um pouco, em vários setores. Do Sarney, ex-presidente, ao Guilherme Boulos, do PSOL. O Sarney disse que nós vivemos uma espécie de anarquia do populismo de Bolsonaro e há risco para as instituições. É evidente que há. O Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente pelo PSOL, liderança importante, deu uma entrevista exclusiva para o Brasil de Fato e disse que a esquerda deve concentrar esforços para tirar o Bolsonaro agora, em 2021. Porque se chegar a 2022 nesse clima, ninguém sabe o que pode acontecer. Bom, no final das contas, Bolsonaro mostrou que está em minoria na sociedade e em temas importantes está em minoria também no Congresso Nacional. O tal do voto impresso foi derrotado esta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados por larga margem de votos. Estava claro que ele perderia. Eles só adiaram a derrota. Então por que insistir nesse assunto? Inclusive agora, apesar da derrota na comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dizendo que pode levar o assunto diretamente para o plenário. Seria uma espécie de um golpe, né, regimental, para manter esse assunto. Tem que ter voto impresso. Por que manter? Se vai ser derrotado, deve ser derrotado também em plenário. E se passar na Câmara, deve ser derrotado no Senado. Então na verdade, para dar algum discurso para os apoiadores do Bolsonaro, já que ele não tem o que dizer. O que ele pode dizer para o país? A economia desaba, a inflação voltou, forte, principalmente nos alimentos. O Banco Central está subindo os juros, 15 milhões quase de desempregados. E a pandemia, que só não está pior porque os governadores e os prefeitos agiram de alguma forma. Então, o que ele tem para dizer é fazer essas agitações vazias, ameaças. Então ele dá um discurso para a turma dele e ao mesmo tempo ele distrai, obriga todo mundo a ficar nesse debate, enquanto o Arthur Lira, na Câmara, que é um cúmplice, hein? Arthur Lira, se um dia essa página for passada limpo, o Arthur Lira vai estar ao lado do Bolsonaro como um cúmplice desse absurdo cometido no Brasil. Enquanto a sociedade gasta energia para discutir essas pautas trazidas aí pelo Bolsonaro, o Arthur Lira passa na Câmara. Privatização dos Correios. Aprovaram esta semana o projeto que permite a privatização total dos Correios. Os Estados Unidos, um país ultraliberal, lá tem correio estatal, porque é um setor estratégico. Não faz sentido. E os Correios dão lucro, funcionam bem e atendem todos os cantos do país, onde as empresas privadas não vão chegar. E quer apostar que vai subir o preço? Correio hoje em dia é uma coisa relativamente barata. Vai subir. Eletricidade. Olha o preço que está. A água é estatal em São Paulo, está na mão do Estado, o preço um pouco mais baixo, bem mais baixo. Agora compara a conta de água e a conta de luz. E vamos ver o que vai acontecer com os Correios. Então, privatização dos Correios, grilagem de terras, um projeto de lei que facilita a grilagem. E reforma eleitoral, querem aprovar um sistema eleitoral chamado Distritão, que seriam eleitos os deputados independentes dos partidos, os mais votados no geral são eleitos. Um sistema que nenhum país do mundo sério adota. E é um projeto do Arthur Lira para que o Centrão permaneça com poder. Bom, Bolsonaro vai fazendo tudo isso, distração de um lado, ameaças do outro, e a popularidade dele não melhora. Nós tivemos mais uma pesquisa essa semana, com o Lula disparado no primeiro turno, né? No primeiro turno, o Lula teria 39, Bolsonaro 25, Ciro 8, Datena, que agora é incluído, 7 e Dória 6. E se tiver segundo turno, o Lula ganha de todo mundo. Do Bolsonaro, por exemplo, 52-32, por 20 pontos de margem, nesta pesquisa do Poder Data. E o Bolsonaro perde de todo mundo no segundo turno, tem uma rejeição altíssima. O único sinal amarelo para a gente prestar atenção é que a avaliação do governo Bolsonaro parou de piorar, né? Ela ia piorando muito, parou de piorar. Parece que essa discurseira dele, essas motociatas, essa coisa do voto impresso,
conseguiu segurar aquele núcleo duro, ele conseguiu recuperar um pouquinho do apoio entre evangélicos e entre a população do sul, né, a região sul do Brasil, que costuma apoiar mais o Bolsonaro. Então ele consegue reagir e reagrupar os mais radicais bolsonaristas, favorecido também pelo recesso da CPI. Agora, esta semana, a CPI da pandemia voltou, novos depoimentos vão sendo colhidos e a CPI em breve deve trazer um relatório final demolidor mostrando o esquema do Bolsonaro, dos militares e dessa turma toda no Ministério da Saúde. Além do discurso irresponsável, eles queriam faturar grana mesmo. É essa a expectativa para as próximas semanas e cresce a pressão pelo impeachment editorial na primeira página do jornal, pedindo que o Bolsonaro saia porque ele é um projeto de ditador no Brasil. Quem vai para a panela de pressão essa semana são generais bolsonaristas brasileiros, mais uma vez. General Heleno, General Vilas Boas, General Etchegoyen, entre outros. Um escândalo revelado numa apuração exclusiva pela revista Fórum. Mais de 100 generais que, por baixo dos panos, sem nenhuma divulgação, foram promovidos a marechal, marechais. Você sabe o que é marechal? Marechal é um título na vida militar que só existe para aquele que lutou no campo de batalha numa guerra de verdade. Então no Brasil, no passado, tinha o Marechal Deodoro da Fonseca, tinha lutado lá na Guerra do Paraguai. Então, chega general e aí ganha o título de marechal, porque lutou na guerra de verdade. O Marechal Lott, que lutou na Segunda Guerra, Marechal Mascarenhas de Moraes. Então é um título que faz sentido para essa turma. Agora, esses aqui ganharam o título de marechal para boquinha, para aumentar o salário. É algo absurdo. Todos esses que eu falei estão na lista. E pelo site do portal Transparência é possível ver a lista de marechais brasileiros, marechais que nunca foram para a guerra, nunca deram um tiro, nunca colocaram o pescoço em risco, mas estão promovidos a marechal. É uma vergonha, né? É algo patético, é uma honraria que o sujeito aceita e não tem vergonha. É algo assim absurdo. E para completar o absurdo dos absurdos, a revista Fórum mostra também que o torturador Ustra, brilhante Ustra, está na lista dos marechais. E o Ministério da Defesa não explica qual o critério, como é que se fez isso? Porque o cargo de marechal, teoricamente, foi extinto no Brasil em 1967, ainda durante a ditadura. Recriaram agora, a partir de reinterpretações, mudanças feitas no governo Bolsonaro, justamente para boquinha, para mamata dos militares. O Ustra, que foi um torturador, ele é um torturador reconhecido pela justiça como torturador e, portanto, um criminoso que torturava mulheres, homens, enfim. Esse torturador Ustra morreu já e com a patente de marechal ele beneficia a herdeira, né? Várias filhas de militares que não casam para manter o privilégio recebendo a pensão. É algo absurdo, uma mamata, marechais brasileiros que nunca foram para a guerra vão para a panela de pressão como um exemplo desse governo militar, o governo Bolsonaro, e de militares que além de não fazerem nada pelo país, participam dessas negociatas das vacinas e levam o Brasil para a lama, assegurando privilégios absurdos como esse. Bom, nosso cafezinho essa semana vai para os atletas brasileiros e as atletas brasileiras que continuam fazendo bonito, apesar de todas as dificuldades, em Tóquio. A turma do skate, né, dando um show, e uma medalha de ouro muito comemorada na maratona aquática. Olha, só de assistir a gente fica exausto. A Ana Marcela, baiana de origem, é uma vitória sensacional numa corrida muito disputada, aliás, numa maratona, não é corrida, né? Uma corrida aquática, vamos dizer, muito disputada, e dedicou a vitória aos pais dela, que torceram muito lá na Bahia, e à namorada dela. E foi muito legal ver essa diversidade também
na equipe brasileira, nos atletas brasileiros durante a Olimpíada. E o nosso cafezinho também para 2 vitórias muito importantes de países latino-americanos que sofrem demais com o embargo feito pelos Estados Unidos. Então a gente teve um ouro muito comemorado no salto triplo de uma mulher, Yulimar Rojas, da Venezuela, ouro no salto triplo e recorde mundial. E depois ela falou com o presidente venezuelano Maduro, logo depois de ganhar a medalha de ouro. Então um cafezinho para Yulimar e para Miraim Lopes, cubano. Ganhou pela 4ª vez seguida a medalha de ouro na luta greco-romana. Lopes, e dedicou a vitória a Fidel Castro. Então, nosso cafezinho para esses atletas de Cuba, da Venezuela e do Brasil, fazendo bonito na Olimpíada em Tóquio.